Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste aí através da TV Câmara, da internet, do Facebook. Quero agradecer a Deus por me permitir que mais um dia eu esteja aqui para falar um pouquinho, dessa vez, da nossa campanha, do nosso trabalho aí na correria dos últimos dias. Boa tarde a todos. Eu também quero começar aqui agradecendo a toda a população da cidade, principalmente aqueles que confiaram o seu voto de apoio, né? A Juarez Araújo, foram 901 votos. Não alcançamos aí a reeleição, mas fico muito feliz, porque foram 901 pessoas que confiaram em mim, no meu trabalho, nos meus projetos. Por isso quero agradecer de coração. Agradeço primeiro a Deus também, aos meus familiares, amigos, que me ajudaram bastante. E quero parabenizar também e agradecer o grupo da família PSD, que fizemos uma reunião aí, todo o grupo junto, e demonstraram aí uma vontade muito grande de continuar, para que a gente possa continuar esse grupo junto aí, porque a eleição acabou, de 2020, mas a campanha não, ela continua. Então, eles demonstraram aí um grande interesse de continuar com a gente. Se Deus quiser, a gente virou uma família PSD que vai continuar assim, se Deus quiser. Parabenizo a todos os vereadores aí que conseguiram a reeleição, também aqueles que conseguiram ser eleitos. Que Deus aí possa abençoar cada um de vocês para que possam fazer aí, de 2021 até 2024, um belo trabalho aí em favor das pessoas, da população de Jacareí. Parabenizar o prefeito Isaías pela expressão de votos aí, e dizer que a vitória não foi tanto do prefeito Isaías, eu diria assim. A vitória foi da população da cidade. A administração dessa cidade ela não poderia estar em outras mãos nesse momento. Deixa o homem trabalhar mais 4 anos, porque você que está me assistindo agora, você vai ver o quanto essa cidade vai avançar. Eu estou te dando a minha palavra que você que confiou o voto também na administração do Isaías Santana, você acertou em cheio. Então, eu, por exemplo, trabalhei com 2 objetivos, né? E dentre esses 2 objetivos, trabalhar com seriedade e honestidade, é uma coisa que eu sempre pratiquei aqui, o bem, respeitando a vida, e tinha, sim, a vontade de ser reeleito, mas como não chegamos, mas o outro projeto que foi reeleger o prefeito Isaías, porque conheço a honestidade dele, conheço a história dele, conheço a bagagem que ele tem até de sabedoria, de inteligência, que é a pessoa certa para administrar essa cidade. Pode ter certeza disso. Não é à toa que fiz parte desse grupo, e faço até hoje, e até mesmo como vice-líder de governo, eu sempre defendi os projetos que vinham de acordo com a necessidade da nossa população. Jamais votei nenhum projeto aqui que fosse prejudicar a população de Jacareí, de jeito nenhum. Sempre a favor da nossa população, principalmente dos mais carentes. Foi uma campanha muito difícil, a gente sabe disso. Quase que todos os vereadores perderam um pouquinho de votos, né? Inclusive, eu até perguntei para o vereador Valmir ali qual foi a queda que ele teve, apesar de ter tido um caminhão de votos, Valmir, 3.178, mas ele teve 3.323 na de 2016. Então, ele também perdeu um pouco de voto. Não foi só eu, né, Valmir? Na dificuldade com muitos candidatos no bairro também que eu tive, né? E, infelizmente, Valmir, tem algumas pessoas ainda, ou bastante gente ainda, que eles não sabem qual é o verdadeiro objetivo do voto, de votar. E aí acaba votando porque alguém pagou uma cerveja, porque alguém deu uma cesta básica, por gratidão a alguém. E o verdadeiro objetivo do voto, que é visando eleger alguém que você conheça, que tem aí uma história de vida bacana, para te representar. E assim acabou, no meu caso, na minha comunidade e na região quase que inteira, sem nenhum representante, por causa daquelas pessoas que não, infelizmente, não souberam votar. Ou ainda tem esse negócio de votar, trocar o voto por algum favor. Isso tem que mudar. As pessoas têm que ser mais politizadas, aprender mais um pouco sobre a política. Muitos que ficam só criticando, mas não é por aí. E votar com consciência, né? Votar com aquele interesse de eleger as pessoas que
vão representá-lo. Eu, como um católico, um cristão católico, e como diz o próprio catecismo da Igreja Católica, eu até vou ler um trecho aqui, qual o papel do cristão na política? Segundo o pensamento da Igreja, é preciso que cada um cristão faça a sua reflexão e vote consciente. Caro internauta, no primeiro artigo lá do Catecismo da Igreja, tivemos a oportunidade de fazer uma rápida viagem à Grécia Antiga e conhecer um pouco mais sobre a origem da política. Se você entrar lá no Catecismo, você vai ver. Tem mais coisas aqui, eu vou resumir um pouco aqui, para poder não ficar muito comprido, senão não dá tempo por causa do horário. Agora vamos fazer essa viagem de volta aos nossos dias, para descobrir qual o papel dos cristãos diante dela, da política, né? Para introduzir o nosso tema, quero citar uma fala proferida pelo Papa Francisco, no dia 7 de julho de 2013, durante o encontro com os representantes das escolas jesuítas na Itália e na Albânia, perguntando como deve ser o compromisso do cristão no mundo de hoje. E o sumo pontífice afirma o seguinte: para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Esse envolver-se com a política não significa apenas se coligar a um partido político para se tornar candidato a algum cargo público. Política é muito mais que isso. Segundo o próprio Papa Francisco, a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Obviamente, os cristãos leigos não estão isentos de envolver-se com a política, mas diretamente. Pelo contrário, ele deve envolver-se, deve trabalhar na política e pela política. O Papa Francisco considera esta uma missão especial, trabalhar para o bem comum, e é um dever de todo cristão leigo. Como os cristãos leigos devem se portar diante das autoridades políticas? O parágrafo 2239 do Catecismo da Igreja Católica aponta para outro dever do católico, ou seja, do cidadão, frente à política: colaborar com os poderes instituídos para o bem da sociedade. Assim, os cidadãos devem reconhecer, respeitar e se submeterem às autoridades legítimas. Com relação à submissão, a Epístola de Romanos nos traz uma orientação: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Está lá em Romanos 13:1. Diante dessa realidade, podemos afirmar que cada cristão é responsável pela política do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e, por conseguinte, pelo bem comum das pessoas, da população. Essa corresponsabilidade comporta, além de muitos outros deveres, o exercício do direito de voto e a
defesa do país. Defender o país significa votar bem, com consciência e segundo os princípios morais. O cristão não deve rechaçar o político, mas colaborar para que ele com ele estabelecer uma relação de parceria, de alguém que cobra e que se mostra presente. O cidadão cristão deve, acima de tudo, rezar pelos políticos e não aceitar, em hipótese alguma, ou seja, em hipótese nenhuma, o enfraquecimento da moral cristã por parte dos representantes do povo. Ah, que bacana, né? Então, os cristãos têm que se envolverem. E eu, como um cristão, lá do Jardim, sou um cristão de Deus, claro, moro lá no Jardim Paraíso, fico triste, Lucimar, em ver que nós temos em Jacareí 130, ou seja, 170 mil eleitores. E apenas 105 mil votaram favorável. Os demais que foram, uma pequena parte, votou em branco, anulou o voto. E uma boa parte nem votar não foram. Quantos cristãos nós temos nesse meio dessas pessoas que não foram? Ou quantos cristãos a gente tem que foram e não votaram naquelas pessoas que verdadeiramente poderia representá-los, né? Nos representar? Eu, sinceramente, estou contente com a quantidade de votos, mas eu esperava mais um pouquinho da região, a região da minha paróquia, do Jardim Paraíso, e aí eu vou dizer até de outros candidatos também da região da cidade de Salvador, da paróquia São José Operário, entendeu? Por quê? Tudo que as pessoas na minha comunidade, por exemplo, da minha paróquia, todas as capelas, ou quase que 100% delas, eu estive sempre à disposição quando precisarem. Passou a vida. Só para concluir aqui, presidente. Eu acho que marcou um pouquinho adiantado lá, porque não tinha tudo aquilo não, presidente. E aí, Lucimar, infelizmente, ficamos sem nenhum representante em toda a região. Toda a região ali ficamos sem representante. Eu que sempre votei a favor dos projetos que são bons para essa comunidade, ou seja, para a população do Jacareí. E eu que trouxe uma verba, junto com o Paulinho do Esporte, do deputado Bertaioli, para ajudar a cidade, em quase R$1 milhão. E eu que fiz aqui vários projetos, dentre eles um projeto da Festa do Milho, que é da Igreja Católica, onde conseguimos encaixar a Festa do Milho no calendário oficial da Prefeitura, onde hoje a prefeitura atua também, ajudando na estrutura da montagem da festa. Então, fiquei triste por isso, porque achei que... Eu quero resumir tudo isso dizendo assim: será que nós, cristãos, estamos agindo de acordo com o que diz o catecismo da igreja? Será que estamos? Precisamos ser mais orientados pelos pastores, pelos padres, que às vezes os padres falam: eu não posso falar nada, nem apresentar os candidatos, porque o superior diz que não pode. Mas e o Papa? E o que o Papa diz aqui? Né, Lucimar? O Papa, que é o verdadeiro pastor maior nosso da Igreja Católica, ele diz que tem que se envolver, né? Aí quando o irmão vai lá, seja evangélico, seja católico, mas cristão, Abner, ele precisa olhar por esse lado, né? E começar a tomar o seu espaço. Os cristãos têm que tomar o seu espaço. E se você assistiu o Jornal Nacional de ontem, pegue no reprise para ver. Outras pessoas de outras denominação, que eu não quero aqui citar nome, não tem nada a ver com isso também, é um direito de cada um, eles estão conseguindo o espaço que eles querem, porque eles estão lutando. E nós cristãos, se os nossos irmãos ficarem só dizendo: olha, você tem que defender a vida, você tem que defender a vida, e não ajudar os próprios irmãos ali que estão dentro da igreja, das igrejas, tanto falo igreja católica como evangélica, se não ajudar, não fizer ali uma junção, se não começar a incentivar as pessoas, que temos que esse segmento católico, esse segmento evangélico tem que não que acabou, quarta-feira vai voltar de novo ainda. 15 minutos já foi aqui, ó. Que tem que dar continuidade, tá? Então fica aí a minha
meu esclarecimento apenas, não estou nem um pouco revoltado, mas quero agradecer de coração aqueles que entenderam e foram lá e deram o voto de confiança. Muito obrigado pelo espaço, viu? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima sessão, se Deus quiser.